Olá, quero saudar meus queridos alunos e alunas do curso de Direito da Univale, da disciplina de Direito Empresarial 1. Também saudar aqueles que porventura estejam assistindo esse vídeo, me apresentar a esses. Meu nome é professor Everaldo Medeiros Dias, leciono a disciplina de Direito Empresarial no curso de Direito da Univale, Campus de Balneário Camboriú, já há 27 anos. Né? E nesse vídeo eu quero tratar a respeito da parte introdutória dos contratos empresariais, também chamados de contratos mercantis ou contratos comerciais. Pois bem, para falar de contratos empresariais, nós temos que falar do gênero contrato, né? Porque são modalidades de contratos. Falando de contratos, né, nós temos que lembrar que os contratos, eles são modalidades de obrigações, né? E aí, se poderia perguntar, pois bem, se contrato é uma espécie de obrigação, por que não se estuda os contratos lá no direito das obrigações, né? Interessante. Por que será? Porque o contrato, enquanto obrigação, se pode dizer que ele se desenvolveu e nesse desenvolvimento criou uma teoria própria. Eu comparo, né? Não é uma comparação, é uma ilustração. É como o filho que cresceu, ficou adulto, independente e foi morar na casa dele, né? Mas ele pertence àquela família. E naquela família ele ainda tem o seu conforto. Vamos imaginar que o quarto dele ainda está lá, né? Vai chegar, a mãe vai fazer a comidinha dele, que ele gosta, tem aquele tratamento. É a casa dele, a casa dos pais dele, mas ele tem a vida. Então o contrato passou a ter a sua vida. Ele tem, né, princípios próprios. Dentre esses princípios, é bom destacar, dentre tantos, né, da função social do contrato, né, da boa-fé objetiva, respectivamente, artigos 421 e 422 do Código Civil, mas vamos destacar o principal, né, que é o princípio da voluntariedade, né, presente em todos os contratos, que distingue a obrigação contratual das outras modalidades de contratos. Por quê? Porque enquanto as outras modalidades de contratos não existe, em regra, a voluntariedade, né? Eu me vinculo porque eu quero, né? Não, naqueles não existem. Por exemplo, a obrigação tributária, eu pago imposto porque eu adoro pagar imposto. Quer ver nós assalariados em que o imposto de renda já é descontado na fonte. Eu adoro pagar, né? Hashtag ironia, né? Enfim, nos contratos é diferente. Eu me vinculo porque eu quero, né? Quando nós estamos lá em sala de aula, né? Nós, professores, e vocês, alunos, estamos lá por força de vínculo obrigacional contratual. Nós estamos porque queremos, né? Às vezes tem uns pais que estão obrigados lá, mas não, tem que lembrar, tu tá aqui porque tu quer, né? Nós, professores, também, que cansaço, tal, tu pode sair se tu quiser, meu filho, ok? A gente se vincula porque quer, e isso é muito importante para os contratos. Pois bem, agora para falar de contratos empresariais, aí a coisa fica, né? Por quê? Porque o contrato empresarial, ele vai se apresentar por exclusão dos outros, né? Isso a partir, né, da entrada em vigor do nosso Código Civil atual, o Código de 2002, de 10 de janeiro de 2002, que entrou em vigor, como a gente sabe, no dia 11 de janeiro de 2003, após, né, o seu período de vacatio legis, né? E aí o que acontece? Foi mais restrito, porque o Código Civil atual, ele trouxe mais elementos definidores dos contratos em geral. E aí o que acontece? Ficou relegado, né,
o contrato empresarial quando nós temos em ambos os lados empresários. É isso? Né? Então nós vamos ver o seguinte, né? Vejamos, não basta que seja de um lado esteja um empresário, tem que ter dois e mais algumas coisas. Por exemplo, se nós temos o empresário do lado e do outro lado a administração pública direta e indireta, esse contrato será regido pelo direito administrativo, né? Por quê? Porque de um lado tem o poder público, ok? Se do outro lado tiver um funcionário, né? E aí nós vamos ter que perguntar para o direito do trabalho a definição, né, de funcionário, de empregado. E aí o direito do trabalho vai dizer, né? E aí o que acontece? Este contrato ele é regido pelo direito do trabalho. Então é um contrato, né, trabalhista. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para não esquecer nenhum. Outra coisa, se tiver um empresário do lado e o outro lado alguém que seja definido pelo Código de Defesa do Consumidor como um consumidor, esse contrato será tutelado pelo direito do consumidor, porque tem um vulnerável, né, que é o consumidor daquele lado. E aí a gente coloca mais uma situação. Pode ser um empresário, né, desde que ele esteja numa condição análoga a um consumidor em razão da sua vulnerabilidade. É uma gigante de uma empresa e um outro fornecedor pequeno aqui, né, e tal, né? Vejamos lá, Código de Defesa do Consumidor, se o empresário contratar com não empresário que não seja consumidor de seus produtos ou serviços ou ainda não seja empregado e tal. O que acontece? Essa relação vai ser civil. Aí, eliminando esses todos, nós teremos um contrato civil, né? Que aí, né, não existe um vulnerável do outro lado, mas não é um empresário. Vai ser empresário, vai ser um contrato empresarial, melhor dizendo, quando tiver dois empresários, um de cada lado, e existir uma relação equitativa entre eles. Um deles não for vulnerável, no caso daquele que esteja numa condição análoga ao consumidor, ok? Então, dito isso, vamos para o próximo vídeo que nós vamos tratar algumas espécies de contratos empresariais, ok? Até já.